Ok, mas essa aula aqui de circuitos de dispositivos eletrônicos tratar de um tipo de amplificador, né, que é, como o próprio nome diz, muito útil para instrumentação, né, um amplificador de instrumentação. E aí eu vou fazer aqui um pouco diferente, começar a falar dele, né, pelo circuito básico dele. Então não é a única maneira de você fazer um amplificador de instrumentação, mas é a mais comum, né, é um circuito feito a partir de amplificadores operacionais, né, e daqui a gente tira as características desse circuito, define melhor um amplificador de instrumentação, certo? Esse circuito, né, então para facilitar a vida eu vou definir aqui, né, essas tensões aqui V3 e V4. Então, bom, as entradas dele estão aqui, V1 e V2 são as entradas não inversoras desses amplificadores operacionais daqui, então são entradas de alta impedância, e a saída está aqui, V de saída em relação terra, pode ser uma tensão diferente. Para facilitar a análise, vamos chamar essas tensões intermediárias aqui de V3 e V4, né? E aí, se a gente observar esse bloco final daqui, isso aqui é um amplificador de diferença, né? Então isso aqui a gente já analisou, e a gente sabe que o V de saída é V4 menos V3 vezes a razão dos resistores. Então V4 menos V3, e aí os resistores são justamente R3, R3, R4, R4 para dar essa razão, para dar esse resultado, R4 sobre R3, certo? Então a tensão de saída é um ganho vezes a diferença da tensão entre esses dois pontos. E aí, se a gente analisar daqui para trás, né, esse bloco daqui, então V1, V2 gerando V3 e V4. Aí, para facilitar, a gente não precisa achar exatamente V3 e V4, porque por várias razões fica meio complicado. Mas o interessante é que a gente ache justamente V4 menos V3, certo? E se a gente observar aqui V2 e V1, né, passando aqui nos amplificadores operacionais, então eles estão com a realimentação negativa, significa que aqui a gente vai ter uma cópia de V1, aqui a gente vai ter uma cópia de V2 causada pela realimentação, significa que a corrente aqui, né, vai ser dada por V2 menos V1 sobre R2, e essa corrente se multiplica, né, é a mesma corrente que passa aqui e aqui, certo? De modo que a diferença de tensão V4 menos V3 é justamente essa corrente, V2 menos V1 sobre R2, que multiplica R1 mais R2 mais R1, 2R1 mais R2, né? Aí basta agora a gente pegar aqui esse V4 menos V3 aqui e jogar no lugar desse aqui, né? Então vai dar tudo aqui, V de saída é 2R1 mais R2 sobre R2 vezes R4 sobre R3, né? Então duas razões de resistores aí, vezes a diferença entre as tensões da entrada. Basicamente é isso. Então esse primeiro estágio ele vai dar esse ganho de tensão para esses resistores, certo? E é um amplificador diferencial, na verdade, esse conjunto daqui, né? Então vai pegar a diferença de tensão e vai amplificar na diferença de tensão aqui também. E aqui a gente vai jogar essa diferença para a tensão de saída em relação à terra. Então é um ganho diferencial. A entrada
é uma entrada de um operacional com a realimentação, então a resistência de entrada aqui é muito alta e o ganho é fixo, o ganho não é feito ganho do operacional, é um ganho fixo, né? Então, justamente, a gente vai ter um amplificador de instrumentação, é um amplificador que ele tem um ganho diferencial, alta impedância de entrada, então ele serve muito bem para fazer medidas, porque ele não vai influenciar, ele não vai puxar corrente do que quer que seja, que ele está medindo. Mede a tensão diferencial e aplica nela um ganho finito, certo? Então a gente sabe a relação da tensão de saída com a tensão diferencial da entrada, e a tensão diferencial da entrada permite então que a gente use isso aqui para todos aqueles casos. Então, para fazer a medida, para ser o elemento que vai fazer a medida da tensão do método de 4 pontas, para ser o elemento que vai fazer a medida da tensão na ponta de Wheatstone, que é a tensão flutuante, a tensão num sensor Hall, né, a saída de um termopar, né? Todos esses casos, né, a gente pode medir usando um amplificador de instrumentação, e aí a gente transforma a tensão flutuante, né, que é a tensão entre aqueles dois pontos, numa tensão em relação ao terra, com um ganho bem definido, né? Essa é a utilidade básica do amplificador de instrumentação, certo? Aí isso aqui é a implementação dele com o amplificador operacional, né? Agora, hoje em dia a gente não precisa mais. Hoje em dia não, já há muito tempo, certo? Você tem esse circuito já encapsulado em um chip. Então isso aqui é um único exemplo. Eu peguei aqui um qualquer, que uma busca rapidamente, né? Procurei aqui, esse aqui é da Analog Devices, AD8226, certo? E aí você tem esse chip aqui que ele tem 8 pinos, dos quais aí você tem 8 e 5 alimentação, 7 saída, 6 o ref, que é o terra da nossa saída. Você vê que o ref é aquele liga aqui no terra. Entrada 1 e 4, e o 2 e 3 aí são esse RG, que é justamente o resistor que vai definir o ganho desse amplificador, certo? Então esse RG basicamente é o resistor R2 aqui, né? Então isso daqui ele vai transformar aqui, né? O ganho é função desse RG de acordo com essa fórmula. O ganho é dado por 1 mais 49,4 kΩ sobre RG, certo? Então se você quiser dar um ganho de 2, você bota um RG de 49,4 kΩ, você vai ter um ganho de 2. Se você quiser dar um, aí assim por diante, quiser dar um ganho de 100, aí você bota, né, o RG de 0,4, 0,5 kΩ, 500 ohms, né, vai dar aqui praticamente 90, se for a conta para dar 99 aqui, mais um 100, né, mais justamente, né, o 1 vem justamente porque aqui você vai ter R1 mais 2R1 mais o próprio RG sobre RG, né? Então é aquele circuito feito aqui, né? E aí você usa as entradas positivo e negativo, a saída, e ajusta o ganho através desse resistor. Essa estrutura aqui é muito comum para amplificador operacional, né? E permite inclusive você colocar esse ref, você colocar essa tensão na saída aqui em relação a outra tensão, desde que uma tensão fixa, certo? Não precisa ser exatamente o terra, pode ser uma outra tensão variável, né? O outro exemplo aqui, isso aqui é de outro fabricante de circuito integrado, da Texas Instruments, Mina 317, e olha aqui o circuito, né? Então o amplificador 1 com a realimentação aqui, através então do R1 de 50K, o outro R1 de 50K e o RG aqui. E aqui todos eles estão iguais, ó, 150, 150, 150, 150K no amplificador de diferença. O ref você usa como terra,
né? E é o V out, então a saída vai sair daqui em relação aqui, né? E aí como é 50k e 50k, você vai ter 100k sobre RG mais 1, que é justamente o RG sobre RG, né? O ganho dele aqui, né? Então é aquele circuito básico mais um circuito de proteção aqui, um filtro de alta frequência nas entradas que ele coloca nesse hino 317 para tirar o ruído, para dar mais precisão em baixa frequência, certo? E aqui do datasheet desse elemento é alguns elementos aqui, né? Então, por exemplo, você pode usar um microfone ou um hidrofone ou alguma outra coisa de um sinal aqui. E aí você, né, esses resistores aqui são um caminho para a corrente de polarização da entrada, que é muito pequena, mas existe, é necessário. Então sempre que você tiver uma tensão verdadeiramente flutuante, você tem que ter um caminho para o terra ligado aqui de alguma forma. Então no caso do microfone e hidrofone, você bota um caminho dos dois lados. No caso de um termopar, né, então ele vai dar uma diferença de tensão daqui para cá muito pequena. Se você botasse um outro resistor do outro lado por terra, você aterraria o outro lado também, né? Então esse você aterra um lado só, né? E dá a diferença de tensão ainda assim através do termopar, né? Entre entradas diferenciais, né? Pode passar o sinal por um transformador, aí é interessante que ele tem um center tap para você ter esse caminho para a corrente. Ele pode pegar o sinal de uma ponte de Wheatstone, né? Então todos aqueles casos, né? Termopar, ponte de Wheatstone, um circuito aqui de um microfone ou qualquer outra coisa, né? Você consegue, né, utilizar aplicando diretamente ele, e você escolhe o ganho escolhendo esse resistor, né? Então vamos pegar, né, aquele exemplo lá do, bom, vou parar aqui e aí fazer o outro vídeo com um exemplozinho, a gente fazer essa conta com o amplificador de instrumentação.